Um jeito, tem algumas maneiras, a gente vai ver algumas maneiras de resolver essa equação aqui, tá? Uma maneira é a seguinte: por que não dá para integrar dos dois lados? Porque se eu integro, eu acabo integrando a minha função incógnita aqui, né? O que eu posso tentar fazer é passar a minha função incógnita para o mesmo lado onde está a derivada dela. Dividir pela função incógnita. Beleza? Aí fica um pouco mais interessante, porque agora, será que agora dá para integrar? Opa, agora dá, né? Vocês lembram desse tipo de integral lá do cálculo 1, né? Isso aqui está bem adequado para você integrar por uma técnica de integração que vocês conhecem lá do cálculo 1. Então, integro os dois lados em relação a t. Esse lado, moleza, né? Simplesmente dá AT. E esse lado aqui, como é que eu integro? Talvez alguns de vocês já saibam de cabeça, né? Isso aqui, eu posso pensar como uma derivada de uma função composta e tal, mas não precisa também enxergar tão longe. O lance é você lembrar de cálculo 1, é que você tem uma técnica de integração quando aparece esse tipo de coisa, né? Y' de t dt. Beleza? É a técnica de substituição. A gente chama u de y de t, que é esse cara que aparece no denominador, quem vai ser du dt? Isso é y' de t. Né? E a gente escreve isso assim. Então, quando a gente faz essa substituição, essa integral vira qual integral? Vira integral agora em relação a u, né? Aqui fica 1 sobre u, e esse cara aqui todo vira du. Opa, bacana. E aí o que a gente quer achar agora é o y, né? Então a gente quer achar o u. Aí é o seguinte, para não ficar o tempo todo, já tem letras demais aqui, né? Y, A, T, D. A gente vai fazer um abuso de notação, que é o seguinte. Em vez de ficar chamando de U, du, a gente vai chamar y de t de y mesmo. A diferença é que aqui y eu estou olhando como função de t, mas aqui eu estou olhando y como uma variável. Tá? Aqui desse lado não tem t, percebe? O t ficou do lado de cá. Beleza? É por isso que essa técnica para resolver equações diferenciais que a gente está fazendo aqui é chamada separação de variáveis, porque você separa, tem uma equação em y, que é a variável independente é t, e você, quando a equação tem uma certa forma, como essa aqui, por exemplo, você não consegue integrar ela diretamente, mas você consegue dar uma arrumada nela para integrar por substituição, de modo que você separa o y do t. Beleza? Agora, essa integral que vocês sabem fazer, tá? É o ln de y. Aí, nesse curso, eu vou usar a notação log, porque
para falar sobre ln. Toda vez que eu escrever log, não pensem que é a base 10, tá? É a base E mesmo, é o ln. Como a base E é a base natural do cálculo, então quando eu falar log, é ln. Então aí vocês podem escrever como vocês preferirem, ln ou log, mas tenha em mente que quando eu escrevo log, eu estou pensando na base E mesmo, tá? Então esse aqui é log de módulo de y. Tá? O módulo aqui é muito importante, pessoal, porque eu não sei o sinal do y, né? Eu não sei se o y aqui é positivo ou negativo. Então eu tenho que botar o módulo aqui. Se eu simplesmente esquecer o módulo, eu vou estar perdendo soluções. Eu vou estar achando soluções positivas só. Eu não quero achar só soluções positivas, eu quero achar todas as soluções. Beleza? Então a gente quer determinar o y, a gente está chegando lá. A gente não determinou o y ainda, mas a gente determinou o log de y. Tá? Como é que a gente faz para determinar o y, que é o que a gente quer para resolver essa DO? A gente vem aqui e exponencia os dois lados, certo? Se eu exponencio o lado de cá, o log some. E aqui, toma muito cuidado, pessoal, é exponenciar isso aqui tudo. Isso aqui tudo vai lá para cima. Tá? Um erro muito comum aqui é exponenciar só isso aqui e botar o D aqui embaixo. Ou pior ainda, fazer assim. Exponencial na soma não é a soma das exponenciais. Né? Exponencial da soma é o produto das exponenciais. Então vamos fazer passo a passo? Faz primeiro assim. Beleza? E agora sim, separa num produto. Beleza? E aí deu uma constante arbitrária, né? Então é exponencial de d também é uma constante arbitrária? Mais ou menos. Exponencial é sempre positiva, né? Então isso aqui é uma constante, mas não é tão arbitrária assim. Isso aqui é uma constante positiva. Mas tudo bem, a gente não achou o y ainda, porque a gente tem que tirar esse módulo. Como é que a gente tira o módulo? Bom, se o módulo de y é isso, é porque y é mais ou menos isso. Certo? E agora essa constante já não é mais só positiva. Ela pode ser positiva ou negativa, mas ela é arbitrária? Também não, porque zero ela não pode ser. Certo? Mas já quase achamos o y já. Ó. Y, a partir da equação a gente chegou que o y é alguma coisa. Se eu quiser escrever de forma mais simples, eu posso escrever assim, o y é c é múltiplo, o y é múltiplo não nulo da exponencial. Ah, bacana. Então, a gente deduziu aquilo que a gente estava esperando, né? Ou não? Quase, né? A gente obteve quase as soluções, quase todas as soluções que a gente achava que tinha que aparecer. Só que está faltando uma, né? Está faltando a solução de equilíbrio. A solução de equilíbrio não está aqui. Então, parece que nesse processo de separar a minha equação, a gente perdeu alguma solução, né? Perdeu a solução de equilíbrio. Não foi? Por que, que a gente perdeu a solução de equilíbrio? Ah, é claro, que a solução de equilíbrio era zero, né? Aqui a gente dividiu por zero. Então aqui, é claro que a solução de equilíbrio não vai aparecer. Então percebe que nesse processo, a gente modificou a equação diferencial. Nossa equação diferencial original era essa. E a gente modificou, obteve essa, né? Aí você tem que tomar muito cuidado quando você modificar equações diferenciais, porque você pode estar perdendo soluções de uma para outra.
Aqui você perde justamente as soluções onde você está dividindo por zero. Então o que você pode fazer? Antes de dividir, você acha essas soluções, que a gente já fez, né? Então antes de dividir aqui, acha as soluções de equilíbrio dessa nossa primeira equação. Deixa eu botar a setinha do lado de cá. São as soluções que você perde daqui para cá. Então, você tem as soluções de equilíbrio dessa primeira, que a gente viu que é zero. Só tem esse equilíbrio, certo? E aí resolvemos essa segunda. O que a gente achou, vamos chamar isso aqui de 1, esse aqui de 2. Então essa aqui é a equação original e essa aqui é o que a gente chama de equação separada. Porque essa a gente conseguiu integrar e separar o y do t. Quando a gente chega aqui, isso aqui, o cuidado que a gente tem que tomar é que isso aqui é a solução geral. É a solução geral, sim, só que da separada. Não é da original. Como é que eu obtenho a solução da original? Eu volto e vejo, ó, o que eu perdi daqui para cá? Só a solução de equilíbrio, né? Então a solução da original é a solução da separada mais as soluções de equilíbrio. Beleza? Esse é o último passo. Portanto, solução geral da original é a solução geral da separada, que é isso aqui. Beleza? E a solução de equilíbrio, que é zero. Então lembra? Solução geral é um conjunto, né? Esse conjunto aqui. Então isso aqui com c diferente de zero. Beleza? Acontece que eu consigo... Isso aqui tem problema, a solução ser um conjunto. Pode ser um conjunto até mais feio do que esse. Mas muitas vezes eu consigo simplificar a cara desse conjunto, né? Percebendo que se eu permitir que o c seja zero, na separada eu não posso permitir que o c seja zero, né? Na separada não faz sentido substituir y igual a zero aqui. Beleza? Y igual a zero não é solução da separada. Mas se nessa forma da separada eu permitir o c igual a zero, eu posso fazer isso quando eu estiver pensando na equação original. Então, eu posso juntar isso tudo na mesma expressão, agora permitindo o c ser qualquer coisa. Certo? E aí, para não pesar a notação, a gente faz que nem a gente faz lá com integral indefinida. Quando o c pode ser qualquer coisa, a gente não diz nada. Sem nenhuma restrição. Beleza? E nem precisa botar as chaves. Pronto. Concluímos quem é a solução geral dessa equação. Da original. Tá? Então, para voltar para o original, eu tenho que juntar os equilíbrios. Beleza? Então, é o que a gente achava mesmo, mas agora, antes a gente só achava. Agora a gente tem certeza. Então, essa aqui é a solução geral.
da equação original. Ah, essa aqui, pessoal, é uma equação. Eu vou até escrever a equação original de novo, porque essa é uma equação que vocês têm que saber com muito carinho. Tá? Essa ideia de ir deixando a notação menos pesada é uma coisa que a gente vai fazer quando a gente já estiver acostumado, que eu estou falando de derivada de uma variável, estou falando de funções incógnitas. Quando tiver claro qual é a variável independente, vai chegar um momento que a gente nem vai escrever esse t. Então vocês vão ver muitas vezes equações diferenciais escritas dessa forma mais enxuta. Tá? É bom vocês já começarem a reconhecer e a saber que a solução geral dessa é essa. Beleza? A gente vai vai estudar outras maneiras mais rápidas de deduzir isso. Tá? Mas essa aqui é a primeira. E a gente vai ver logo logo que, na verdade, a maneira que a gente resolve essa equação, você consegue resolver várias outras. Esse método de separar as variáveis funciona não só nesse caso, mas funciona em muitos casos. Tá? Mas antes da gente ver isso, vamos só voltar para a nossa equação original. A gente estava estudando a queda livre com atrito, né? E a gente percebeu que, em vez de olhar para a velocidade dessa queda livre, olhar para essa diferença da velocidade e a velocidade de equilíbrio, ficava uma equação mais simples que a gente aprendeu a resolver. A gente acabou de ver que a solução geral dessa são múltiplos da exponencial, e aqui o A, quem faz o papel do A é o menos C. Beleza? Então, voltando para a nossa velocidade, aqui, ó, eu chamei o y disso aqui, né? Então, isso aqui é a diferença da velocidade da queda livre com a velocidade de equilíbrio. Então, voltando para a velocidade de equilíbrio, você tem isso aqui. Beleza? Se quiser botar quem é a velocidade de equilíbrio, é menos g sobre c. Então a velocidade da queda livre com atrito, a expressão dela é bem diferente da velocidade da queda livre sem atrito. Não é à toa que a gente não conseguiu de primeira chegar nela. Tá? Então essa aqui é a solução geral dessa daqui. Como é que eu sei que é a solução geral? Porque eu transformei em outra EDO que eu sei a solução geral. E aí você vê por que a gente não estuda muito queda livre com atrito no ensino médio, né? A expressão é outra e aparece inclusive exponencial na base E mesmo. Tá? E aqui lembrando que é um conjunto de soluções, né? O A aqui é arbitrário. Beleza? Então é a primeira equação que a gente consegue resolver e a gente conseguiu resolver por causa desse método de separação de variáveis. Beleza? E a seguir a gente vai explorar mais esse método de separação de variáveis e explorar um pouquinho mais essa queda livre com atrito. Beleza? Mas é a primeira equação que a gente consegue resolver e a gente percebe que simplesmente integrar dos dois lados não funciona. A gente tem que ser um pouquinho mais esperto.